Boa tarde a todos, meu nome é Sandro, sou monitor de geometria analítica e eu vou gravar um vídeo resolvendo alguns exercícios da lista para vocês, porque algumas pessoas não podem ir no horário de atendimento da monitoria, então vou gravar esse vídeo e disponibilizar ele na plataforma Teams para quem tiver dúvida assistir. Vamos lá, então resolvendo primeiro exercício 1. O 1 ele diz, seja um vetor V igual a, ele dá m mais 7 na direção I, mais m mais 2 na direção J, mais 5 na direção K. Ele pede para a gente calcular o valor de m e ele dá o módulo de V, que é igual a raiz de 38. Bom, isso aqui a gente faz operação matemática simples, né? A gente sabe que o módulo, quer dizer, que esse vetor aqui, ele tem um módulo que é de raiz de 38. Então, mas só que para a gente achar esse módulo, o que a gente teria que fazer? Cada coordenada do vetor ao quadrado, isso dentro de uma raiz, certo? Que é como está aqui, tipo, o módulo desse vetor que eu tenho, né, 38, vai ser igual a raiz de cada componente ao quadrado. Isso, tipo, a soma de cada componente ao quadrado dentro da raiz. Como eu tenho raiz dos dois lados, eu vou cortar essa raiz e vou trabalhar somente com isso aqui. Beleza. Se a gente resolver essa operação matemática aqui, a gente vai chegar nisso aqui. O 38 repete, e a gente vai obter isso aqui, que é m ao quadrado mais 14m mais 49 mais m ao quadrado, mais 4m mais 4 mais 25. Aí resolvendo isso aqui, componente com componente, que é m ao quadrado mais m ao quadrado, dá 2m. 14m mais 4m, 18m. 49 mais 4 mais 25 menos o 38, que a gente passa do outro lado, eu mudo de sinal, e dá 40. Ou seja, isso daqui tudo a gente iguala a zero. Isso aqui tá naquela forma de que a gente pode aplicar Bhaskara para a gente encontrar as raízes e os valores de m. Então, a gente faz Bhaskara, onde é essa fórmula aqui, Bhaskara. O meu A é esse 2, o B é 18 e o C é 40. Então, resolvendo aqui, a gente quer achar o valor de m, não de x. Então, m igual a menos 18 mais ou menos raiz de 18 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 40, sobre 2 vezes 2. Isso daqui, se a gente resolver, nós vamos chegar nessa equaçãozinha aqui, que é m igual a menos 18 mais ou menos 2 sobre 4. Para a gente encontrar primeiro o m1, seria com mais, né? Então a gente vai fazer menos 18 mais 2 daria menos 16. Menos 16 sobre 4 dá 4. Esse é o valor do M1. Agora do M2. O M2 é menos 18 menos 2, que dá 20, sobre 4. 20 sobre 4 é 5. E como é negativo, menos 5. E com isso aqui a gente já pode obter dois vetores formados com esse valor de m, que são dois m's, né? E o primeiro seria 3i, 3 na direção i, menos 2 na direção j e mais 5 na direção k. Basta a gente jogar esse valor de m nessa equaçãozinha do vetor aqui. Então seria primeiro menos 4. Menos 4 com mais 7 dá 3. Agora menos 4 mais 2 dá menos 2. E o 5 só repete. Aqui é menos 5, então menos 5 mais 7 dá 2. Menos 5 mais 2 dá menos 3. E o 5 repete. Daí esses são os vetores finais que a gente obtém com o valor de m. Vamos para a questão 2 agora. Ele dá 3 pontos, A, B e C, e pede para a gente determinar o valor de m, sendo que ele também dá o módulo desse vetor. Ele dá a operação V igual a m vezes AC mais BC. Como aqui ele não dá coordenada igual na questão 1, a gente pode resolver diretamente. Então, primeiro de tudo, o que a gente precisa fazer? Encontrar os vetores. Então, vamos encontrar o vetor AC, que a gente encontrando ele vai ficar com essa aparência aqui. E o vetor BC, que se a gente resolver aqui C menos B, né, ele vai dar isso aqui. Sempre quando a gente vai encontrar o vetor, tipo o vetor AC, sempre vai ser C menos A. Tipo, é o ponto final menos o ponto inicial. E aqui também é a mesma coisa. Agora que a gente já tem os vetores, vamos só substituir nessa equação aqui.
do módulo. Como ele dá o módulo 7, então a gente só coloca 7 aqui. Então, 7 igual a m vezes o vetor AC mais o vetor BC. A gente multiplica o m por cada coordenada e vai somar as coordenadas com coordenada. Ah, não, minto. Como esse aqui é módulo, a gente pode fazer ele diretamente. Não precisa somar coordenada com coordenada nada. Ele já dá o valor de módulo. Então a gente pode fazer direto isso aqui. Ele vai ficar 7 igual a menos 3, que é desse aqui, né? Mais 2m, que é m vezes 2. E mais m, que é m vezes 1 e menos 1. Porque é módulo, né? E agora a gente vai jogar o valor de m para um lado do igual e as constantes nós vamos colocar do outro lado. E vai ficar 3m igual a 7 mais 3 mais 1. E onde a gente passa o 3 para o outro lado, dividindo, depois de somar isso aqui, vai ficar m igual a 11 sobre 3. E essa é a resposta da questão 2. Agora vamos para a questão 3. A questão 3, ele pede o seguinte, ele dá um vetor 1 e 2, que é de velocidade. A gente tem que escrever esse vetor como multiplicação de um escalar v qualquer, por um vetor unitário na direção e sentido do movimento. Bom, ele dá o vetor, ele diz que um vetor de velocidade ele vai ser igual a um módulo desse vetor vezes uma constante v. Certo? Então a gente vai encontrar o módulo primeiramente. O módulo é a raiz de cada componente ao quadrado. Então vai ser raiz de 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Isso tudo dá raiz de 6. E se a gente pegar isso daqui e pegar essa constante aqui e jogar de um lado da equação, passar esse módulo dividindo, a gente vai obter o vetor v sobre o módulo é igual a constante. Então, a gente começa colocando o vetor, esse vetor aqui, que é 1 e 2, e o módulo dividindo. Então, cada coordenada vai ter o módulo dividido embaixo. Então, a gente vai ter 1 em i sobre raiz de 5, mais 2 em j sobre raiz de 5. Se a gente for fazer... tá vendo que aqui cada um desse aqui tem a coordenada, né? Esse aqui em i, esse aqui em j. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode, para tirar a raiz de baixo, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Que daí a gente vai conseguir retirar essas raízes de baixo, porque raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a 5. A gente pode cancelar isso aqui. Porque em cima também está raiz de 5. Aí a gente vai obter essa equação aqui. Raiz de 5 sobre 5 na direção i. Agora na coordenada j, a mesma coisa. A gente tem 2j sobre raiz de 5. Então a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 5, que é a mesma coisa que 1. Tipo, raiz de 5 sobre raiz de 5 é 1. Então ele já está aqui. Eu posso fazer isso só para tirar a raiz de baixo. Então, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 5, a gente vai obter que a gente vai tirar a raiz de baixo e vai passar para cima. Então vai ficar 2 raiz de 5 sobre 5, em direção j. Esse é o nosso vetor, né? Então, qual que é a constante, afinal, que multiplica um vetor? É isso aqui. Se a gente for parar para pensar, ó, a raiz de 5 vezes a raiz de 5 sobre 5. Quanto que dá isso? Isso vai dar 1, que não é exatamente o nosso vetor aqui. Então, se a gente pegar a raiz de 5 vezes a raiz de 5, vai cortar as raízes, vai ficar só o 5. Beleza? Agora a gente vai ter 5 embaixo. Então 5 em cima e 5 embaixo, 5 sobre 5 dá 1. 1 na direção i. Aqui a raiz de 5 vai multiplicar por 2 vezes a raiz de 5. Aí vai cortar a raiz de 5. Vai ficar 2 vezes 5 sobre 5. Se 5 sobre 5 a gente pode tirar, que ele fica 1, né? Então 2 na direção j. Ou seja, ele vai vou retornar para esse vetor aqui, que é exatamente o que a gente tem aqui no começo. E esse aqui é o resultado. Agora a gente vai resolver o exercício 4. Ele pede um valor de n para que seja de 30 graus o ângulo entre os vetores u, que ele dá aqui, e j unitário na base canônica, no semi-eixo positivo de y. Bom,
ele já dá o ângulo, certo? Para a gente encontrar um ângulo vetor entre vetores, a gente vai ter que usar essa equaçãozinha aqui, certo? Só que para essa equação, a gente tem o ângulo, então cosseno de 30 vai ser igual ao quê? Aos vetores que ele passou. Primeiro é o vetor u, que é 1 em x, n em y e 2 em z, vezes o vetor unitário da base canônica com semelhante positivo de y, que é exatamente um vetor unitário com valor unitário em y apenas, em x e z é zero. Então, tem esses dois vetores aqui. Eles vão multiplicar e escalar. Tipo, o produto interno entre u e j. Beleza. E aqui embaixo, eu vou pegar o módulo de u vezes, não é produto escalar, vezes o módulo de j. Vocês concordam comigo que o módulo de j é 1 ao quadrado? É raiz de 1 ao quadrado? A raiz, nesse caso, ela se corta com 1 ao quadrado. Então vai ficar 1 apenas. Como vai ficar 1, a gente nem precisa considerar na resolução. Então multiplicando por 1, então continua multiplicando por 1. Se a gente multiplicar agora essa parte de cima aqui, vai ficar 1 vezes 0 dá 0. N vezes 1 dá N. 2 vezes 0 dá 0. Tá, só uma correção. Eu tinha multiplicado isso aqui e estava com o valor errado aqui. Mas 1 vezes 0 dá 0. N vezes 1 dá N. 2 vezes 0 dá 0. Beleza, então eu só vou ter o valor de N em cima. Embaixo eu vou ter o valor do módulo, que no final vai dar raiz de N ao quadrado mais 5. Com isso, eu posso achar o cosseno de 30 e já colocar ele aqui na equação. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso tudo vai ser igual a N sobre raiz de N ao quadrado mais 5. Bom, a gente vai ter que fazer a resolução aqui. Primeiro, a gente vai pegar essa raiz e jogar para o outro lado. A gente vai multiplicar cruzado. Esse aqui vezes esse aqui, essa raiz de 3 sobre essa raiz aqui, igual ao n vezes esse 2 aqui. E vai ficar com essa cara aqui. 2n igual a raiz de 3 vezes raiz de n ao quadrado mais 5. Para esse caso aqui, a gente vai pegar esse 3 aqui. Como é raiz multiplicando raiz, dá a mesma coisa que colocar esse 3 multiplicando tudo isso aqui. Ele ficaria assim. 3 multiplicando tudo que está nessa raiz. É multiplicação entre raízes. Esse aqui daria para tirar. Bom, aí a gente vai obter o seguinte. 3n ao quadrado e 15 dentro da raiz. Só que essa raiz aqui eu posso passar lá para o outro lado se eu fizer esse 2n ao quadrado. Então, eu vou colocar 2n ao quadrado igual a tudo isso aqui que está dentro da raiz, sem a raiz. Beleza? Vou passando a raiz para o outro lado, ela torna esse termo aqui ao quadrado. Ou seja, 2 vezes n ao quadrado, que é exatamente igual a isso daqui. Então, 4n ao quadrado igual a 2n mais 15. Se a gente for fazer a resolução, a gente vai obter e passar esse 3n aqui para o outro lado, subtraindo, a gente vai obter n ao quadrado igual a 15. Se a gente passar esse quadrado para o outro lado, a gente vai obter n igual a raiz de 15. E esse é o valor de n para esse exercício. Certo? Então vamos para o próximo. Agora vamos resolver o exercício 6. Bom, o que ele está pedindo? Os ângulos diretores de um vetor qualquer são 45, 60 e gama. Ele pede para determinar o valor de gama. Para isso, a gente pode dizer que a soma de todos do cosseno ao quadrado dos ângulos diretores tem que dar igual a 1. Ou seja, é essa equação aqui. O cosseno do ângulo diretor A alfa ao quadrado mais o cosseno
ao quadrado do ângulo beta mais o cosseno ao quadrado do ângulo gama. Isso tudo tem que ser igual a 1. A gente tem o ângulo alfa, a gente tem o ângulo beta. A gente quer encontrar o ângulo gama. Beleza. A gente vai, primeiro de tudo, encontrar quanto que vale o cosseno de 45 e o cosseno de 60. O cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é igual a meio. A gente quer o quadrado desse cosseno, então basta a gente colocar o quadrado esses valores. Se você colocar valor com vírgula também não tem problema, dá para resolver normalmente. Mas daí o ângulo vai dar a mesma coisa. Só o desenvolvimento que vai ficar com uma aparência diferente. Mas a mesma coisa. Certo? E a gente só repete o cosseno ao quadrado de gama igual a 1. A gente passa tudo que está para cá do outro lado da equação, que a gente só vai deixar a gente quer encontrar o gama, né? Então, o cosseno o quadrado de gama fica desse lado. Igual a 1, e repete, e tudo que está aqui passa para o outro lado negativo. Mas o que é esse valor aqui? 1 sobre 4 e 1 sobre 2? Bom, se a gente pegar esse valor aqui, raiz de 2, elevar ele ao quadrado, nós vamos obter o valor de 2. Se a gente obter 2 ao quadrado, a gente vai obter o valor de 4. Então, 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é esse valor aqui. Ele está negativo porque passou para o outro lado. Aqui é a mesma coisa. O 1 ao quadrado é 1. O 2 ao quadrado é 4. Que é exatamente esse valor aqui. Ele está negativo também porque passou para o outro lado dividindo. Usando o oposto. Agora a gente precisa deixar todos esses valores aqui com a mesma base. Como que a gente pode fazer isso? É simples. Para a gente colocar tudo sobre 4, a gente vai fazer a seguinte resolução. 1 vai ser a mesma coisa que 4 sobre 4, né? Ele tem a base 4 embaixo, que é a maior que a gente tem. Então a gente pode colocar 4 sobre 4 no lugar de 1, que é exatamente a mesma coisa que 1, né? A gente tem o menos 1 sobre 4, que a gente vai repetir, e o menos meio a gente vai multiplicar em cima e embaixo por 2, porque daí a base dele fica 4. Isso é a mesma coisa que o múltiplo comum, mas em vez de a gente fazer aqueles cálculos, toda aquela tabelinha do lado esquerdo e do lado direito, assim a gente deixa mais rápido e a gente consegue deixar na mesma base. Bom, com a base igual, então a gente só vai fazer a operação com os valores de cima. 4 menos 1 menos 2 dá 1. Então, a gente vai ter 1 quarto. Como nós temos o cosseno ao quadrado de gama igual a 1 quarto, a gente vai passar esse quadrado para o outro lado e vai ficar uma raiz. Então, cosseno de gama igual a raiz de 1 quarto. Isso daqui vai ser igual a mais ou menos 1 sobre 2. Porque se a gente pegar esse valor aqui de 1 sobre 4, é a mesma coisa que tivesse uma raiz em cima e uma raiz embaixo. Então, raiz de 1 é a mesma coisa que 1, igual a 1. E raiz de 4 é a mesma coisa que 2. Então, a gente vai obter esse valor aqui de 1 sobre 2. Ele é mais ou menos porque a raiz ela indica um valor de mais ou de menos quando a gente resolve ela. Aí, para a gente achar o ângulo agora, a gente tem o gama. A gente faz gama igual a arco cosseno de tudo isso aqui que a gente tem, que é mais ou menos 1 sobre 2. Então, a gente vai resolver duas vezes. E o arco cosseno de meio vai dar 60. E o arco cosseno de menos meio vai dar 120. E esse é o ângulo que o gama pode obter para esses valores de um vetor diretor. Esses ângulos diretores. Esse daqui seriam os dois valores possíveis do gama. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum exercício aqui. Vou resolver agora o exercício 8. Que ele diz assim no enunciado. Um vetor pode apresentar as direções de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Justifique matematicamente sua resposta. Bom, para a gente poder verificar, a gente tem que fazer aquela equação que a gente usou no exercício anterior, que é os ângulos diretores, né? Ou seja, a gente tem que usar aquela equação do cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de beta, mais cosseno ao quadrado de gama. Isso tudo tem que ser igual a 1. Como a gente tem o ângulo alfa e o ângulo beta e o ângulo gama,
É só a gente resolver o cosseno ao quadrado desse ângulo aqui. Como algumas calculadoras não tem a opção de cosseno ao quadrado, você vai resolver o valor de cosseno e vai elevar ele ao quadrado, mais o valor de cosseno do outro elevado ao quadrado, mais o valor de cosseno do outro elevado ao quadrado. Isso tudo tem que ser igual a 1. Se a soma do cálculo desses 3 cossenos aqui ao quadrado der diferente de 1, então esse vetor não pode apresentar esses ângulos diretores nessas direções. Aqui a gente já prova que não é possível ele apresentar essas 3 direções nesses 3 ângulos diretores. Aí já está provado matematicamente. Então, pessoal, eu acho que eu vou resolver só esses por enquanto. Vou deixar o restante para vocês resolverem. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum exercício, entre em contato comigo pelo Teams ou pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp também. O professor já passou para vocês. Ou ainda pode mandar um e-mail para mim. Deixei meu e-mail com o professor também, ele deve ter passado para vocês. Se ele não passou, é esse aqui, sandro.jr@ufpr.br. E meu WhatsApp é 419-9785-2187. E se tiver dúvida, é só entrar em contato comigo. Beleza? Valeu, galera. Qualquer coisa, estou à disposição.